Olá, meus amigos, voltando então com a nossa série de Os Pré-Socráticos. Hoje nós vamos falar sobre Parmênides de Eleia, né? Parmênides de Eleia nasceu por volta de 515 a 510 a.C. na cidade de Eleia, na Magna Grécia, e morreu na segunda metade do século V da nossa era. Então Parmênides é uma das figuras mais expressivas no desenvolvimento da filosofia pré-socrática. Se a doutrina de Heráclito, nessa importante fase de evolução do pensamento filosófico grego, representa então uma síntese de todas as tentativas anteriores de compreensão do universo, o projeto filosófico de Parmênides pode ser visto como o recrudescimento do espírito crítico em oposição aos conteúdos das cosmogonias, místicas, e a própria reformulação proposta pelos Milésios, que só contribuiu, para levar até as últimas consequências a ruptura com o passado e introduzir uma nova perspectiva na tradição reflexiva grega. Então tudo indica que Parmênides procedia de uma família rica, e aristocrática, e que teria se convertido à filosofia pelas mãos de um pitagórico chamado Amnias, conforme nos relata Diógenes Laércio, o grande doxógrafo, coloca da seguinte forma, no seu texto: Parmênides de Eleia, filho de Pireto, foi discípulo de Xenófanes, a este de Anaximandro, segundo Teofrasto, no seu Epítome. Mas, embora discípulo de Xenófanes, não o seguiu. Associou também a Sócion Registra, como o Pitagórios Amnias, um pitagórico, filho de Doctetas, um homem sem haveres, mas nobre, que ele preferiu seguir. Quando Amnias morreu, Parmênides, que provinha de uma família distinta e era rico, erigiu-lhe um templo. Foi graças a Amnias, mais do que a Xenófanes, que ele se converteu à vida contemplativa. Também dizem que legislou para os cidadãos de Eleia, como afirma Espeusipo na sua obra acerca dos filósofos. Então nos relata isso Diógenes Laércio, o grande doxógrafo. Muito bem, então a mescla de posições místicas proféticas, que inclui a revelação da deusa no prelúdio do poema e, sobretudo, as posturas extremamente racionalistas, então recheadas de preciosos, rigorosos e profundos argumentos, alçaram a filosofia antiga a um outro patamar. Então, um filósofo importantíssimo, um filósofo pré-socrático importantíssimo. Talvez numa nítida passagem da cosmologia à ontologia, colocando então decisivamente a investigação filosófica rumo à especulação metafísica, a que Platão e Aristóteles posteriormente darão consciência sistemática. Isso mais para frente, que nós faremos vídeos, aulas sobre esse tema já no século V e IV a.C. Então, contrariando então a tradição que ia se consolidando, de produzir texto filosófico em prosa, iniciada pelos Milésios. Então Parmênides assume então a poesia em versos exômetros, com o escopo de veicular a sua doutrina. Nesse particular emerge de forma clara a influência de Homero, que na literatura grega apresenta vamos dizer assim, o tema da viagem de modo paradigmático, no caso da Odisseia. Então, tal como fizeram vários outros pré-socráticos, Parmênides participou efetivamente dos negócios relativos ao destino de sua terra natal, isto é, da política, da legislação e do governo da polis, da cidade de Eleia, para a qual escrevera uma venerada Constituição,
conforme nos coloca Plutarco, grande doxógrafo, coloca na seguinte forma: Parmênides manteve a ordem no seu próprio estado com leis tão admiráveis que o governo todos os anos fazia os cidadãos jurarem que continuariam fiéis às leis de Parmênides. Então, realmente um grande legislador também. Então, teria então organizado também uma escola cuja doutrina teve enorme repercussão, né, no desenrolar do pensamento filosófico antigo. Então, Platão, no seu diálogo, né, menciona uma viagem que Parmênides, acompanhado de seu discípulo predileto, que é Zenão, faremos um vídeo também sobre Zenão, fez a Atenas, e há um possível encontro deles com o jovem Sócrates. É bem interessante também. Parmênides então representa o marco decisivo na evolução da filosofia grega, alegando ser uma exigência imprescindível da razão, ou seja, a unidade, e leva até as últimas consequências sua visão monista da realidade, sintetizando e corrigindo a doutrina dos filósofos que a precederam. Então colocou, né, o termo no primeiro momento da filosofia pré-socrática da natureza, que elaborou então sistemas monistas e provocou um segundo, como advento dos sistemas filosóficos pluralistas que lhe são posteriores. Então sua doutrina nega energicamente a possibilidade do movimento, da mudança e da multiplicidade, contrariando os milésios e os pitagóricos. Então afirma que só existe uma única realidade, qual? O ser, e que a partir de uma única realidade é impossível que apareça a multiplicidade. Então, segundo Parmênides, é insustentável a tese proposta pelos milésios de uma substância material originária, né, que tem então a força de mover-se a si própria, transformando-se naquilo que ele não é, que ela não é, aliás, né, constituindo uma enorme diversidade de seres, existindo desde sempre como a única realidade. Então ela continuará existindo como tal, e nada justifica que tenha mudado a si mesma em outras coisas diferentes. Como poderia ocorrer essa transformação se não havia antes dela outra substância, ou seja, outra realidade da qual pudesse nascer, ou que a mudasse em algo diferente dela mesma, ou a fizesse desaparecer? Então essa é a pergunta, né, do nosso querido Parmênides de Eleia. Então assim, né, que existe desde sempre, não pode ser transformado, e o que não existe, porque não existia antes, não pode surgir do nada. Então Parmênides reconhece somente a razão como instrumento válido de conhecimento verdadeiro, isto é, daquilo que é sempre o mesmo, da unidade, em detrimento do conhecimento sensível, que admitindo a mudança, a pluralidade e o que parece ser, mas não é, torna-se então irracional, né, ininteligível e ilusório, segundo então Parmênides. Então vai naturalmente se contrapor Heráclito, evidentemente. Então desse modo não é possível nenhuma outra realidade, sobretudo o devir, a mudança e o movimento, defendidos então por Heráclito, pois eles são definitivamente inadmissíveis. Então depois nós vamos fazer um vídeo todo especial colocando essa dinâmica de Parmênides versus Heráclito, não por hora. Por hora nós queremos falar de Parmênides. Então Parmênides acrescenta, né, afirmando que o ser é não gerado e incorruptível, pois se fosse gerado, o ser procederia de um não ser, o que é evidentemente absurdo, uma vez que o não ser não existe e nada pode se originar dele. Bom, então, sendo assim, né, do mesmo modo, o ser também não foi gerado do ser, pois se assim ele existiria antes de existir, o que é absurdo. O ser é, portanto, incorruptível e imutável. Então, o ser, então, ele é absolutamente eterno, sem início ou fim.
não é isso? O seu poema é dito: pois é todo único, como intrépido e sem meta, nem nunca era nem será, pois é todo junto agora, uno, contínuo, pois que origem sua buscarias? Então, ser é imóvel, ser é imutável. Segue-se que ele não muda, ou seja, o ser é imóvel. Toda mudança implica uma passagem do não ser ao ser, mas isto é impossível e absurdo. Portanto, a mudança percebida no mundo é ilusória. Segundo, então, Parmênides. Então, o ser é também uno e indivisível, isto implica, né, dizer que o que há, né, o que não há, implica então dizer que não há uma multiplicidade de seres. Então essa teoria é conhecida como o monismo, não é verdade? Então nós temos aí então que Parmênides de Eleia vai defender essa posição, então em contraposição a Heráclito. Muito bem. Então, as influências de Parmênides, né? Então, Parmênides é um divisor de água na filosofia pré-socrática. Na geração seguinte, ele permaneceu sendo o principal líder intelectual do eleatismo. Então, sua teoria ontológica foi defendida e muito bem desenvolvida por seus discípulos Zenão de Eleia. Faremos um vídeo, mas também sobre Melisso de Samos, que já temos vídeo nesse canal. Muito bem. A relevância das suas reflexões filosóficas permanece até os dias atuais. Então, o filósofo, grandes outros filósofos, por exemplo, como o filósofo alemão Heidegger, por exemplo, desenvolveu o conceito de verdade, né, eleteia, a partir do poema parmenidiano. Então, só um quadro rápido. Então, Parmênides de Eleia, né, sua principal obra foi sobre a natureza. Seu período é pré-socrático, a escola e doutrina eleata, né, imobilismo, né, e os principais conceitos é o monismo ontológico, o ser é eterno, não gerado, imutável, uno, perfeito. Influenciado então por Amenias, né, Pitágoras, Xenófanes de Cólofon e Heráclito. E influenciou Zenão, Melisso, Platão, Aristóteles e outros filósofos da modernidade, tal como Heidegger, entre outros. Então, está aí, grande filósofo, então, Parmênides, né, de Eleia. Nós teremos logo mais vídeos sobre Parmênides de Eleia e a sua, né, contraposição, né, a Heráclito. Um grande abraço a todos, bons estudos, tchau, tchau.